Bom dia, meninas, graça e paz do Senhor, sejam todas muito bem-vindas, que bom ver aí o rostinho de vocês ou o nome de vocês. Eu sei que não é todos que conseguem ficar com o microfone aberto e nem a câmera, né? Muitos estão no trabalho, em viagem, e o áudio eu sempre peço para deixar mesmo fechado, aí abre quando vai falar, para não ficar ficar o ouvido da gente fica doendo, né? Tem hora que faz aquele barulho ali, mas aí vocês também, depois da palavra, né, que a Rosana vai trazer para a gente aí, aí a gente abre um tempo para conversar um pouquinho, tá? Depois a gente encerra, faz o encerramento, para a gravação também. E aí tem um período ali, talvez você que lá no final quer conversar algo mais particular, que não quer que fique gravado, aí você deixa para falar depois que desligar a câmera, mas se for comentários e tal, não tem problema, tá? A gente abre depois para poder estar conversando, viu? Obrigada aí por vocês que vieram, né? Prestigiar a Rosana. Rosana é uma benção, né, gente? Uma benção. Obrigada por ter aceitado o convite, Rosana. E eu já vou deixar a palavra com você. Se você quiser iniciar com a oração, vou deixar por sua conta hoje. Amém. Para mim também é uma honra, um privilégio. Eu rendo graças, né, ao Senhor por esse convite, por você, Val, ter visto algo, né, que eu pudesse agregar aqui com as meninas, porque eu sei que é um tempo muito precioso, muito valioso, porque acaba que não vai ser somente esse momento, fica gravado e depois vai edificar muitas vidas posteriormente também. E eu fico com o coração alegre, né, de ter esse momento aqui com o Senhor. Quando você mencionou, vocês estão caladinha, porque quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente fica um pouco, né? Nossa, é temor e tremor. A gente tem esse, né, hábito. Mesmo que eu já dei palavra várias vezes em célula, na igreja, nos ministérios, cada vez é um momento único. Então, a gente tem esse temor. E eu agradeço aí a presença, né, de todas. E vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao Senhor, porque aqui não é sobre mim, não é sobre a Val, não é sobre cada uma de nós, mas é sobre o Espírito Santo do Senhor, né, que verdadeiramente Ele é que vai falar de maneira sobrenatural. Então, liga no trono e vamos estar orando, né, individual aí. Eu vou fazer oração, mas vocês vão estar pedindo para que Ele venha falar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer nesta manhã, agradecer. Nós estamos aqui com o coração grato a Ti e colocando, Pai, no eis-me aqui, diante do Senhor, que o Senhor possa estar falando poderosamente através da Tua palavra, através do Espírito Santo do Senhor em cada coração. Obrigada pelos corações aqui disposto a ouvir a tua mensagem, porque é o Senhor que ministra de maneira especial e que essa palavra, Pai, que nós sabemos que é uma espada de dois gumes, que é mais cortante, que ultrapassa juntas e medula. Então, que ela venha falar poderosamente, individual e especial em cada coração, e que depois ela venha ser multiplicada a 60, 80, a 100 por um, nesse, não só aqui, porque nós sabemos que abrange o mundo, Pai, o que nós estamos fazendo. Então, que o Senhor esteja me usando poderosamente como uma ferramenta afiada, como uma ponte que atravessa o rio, como uma flecha que acerta o alvo. E estamos aqui, dispostos
a te servir em espírito e em verdade. Que essas mulheres aqui são essas verdadeiras adoradoras que te adoram em espírito e em verdade, porque o Senhor busca essas verdadeiras adoradoras. Então, nós colocamos diante do Senhor e oramos aqui, agradecidas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos nesse momento. Amém. Aleluia. Como diz, né, com muito temor e tremor, é que nós vamos ministrar essa palavra. Eu fiquei, assim, em dúvida, né, do que ministrar, porque o meu ministério, para quem não me conhece, eu, né, sou mãe, avó, esposa, e eu, antes de ser tudo isso, profissional, né, psicanalista, clínica, eu sempre digo, eu sou filha amada do Pai, abençoada, favorecida, né, mais que vencedora, e isso eu tenho sede de entregar, né, para que as pessoas venham ser enviadas também. Eu participo do Ministério, da coordenação do Ministério de Intercessão, que é Cura e Libertação, da Quinta Igreja Presbiteriana. Quando Deus me chamou, Ele me chamou em sonhos. Eu queria até compartilhar rapidinho sobre o sonho que eu tive. E nós vamos orar também no finalzinho para ter essa revelação em sonho, né? Porque a própria palavra diz que os velhos sonharão, os jovens terão visões. Então a palavra de Deus explica isso tudo. Ela é poderosa. Então eu tive essa revelação em sonho que eu estava com minha sobrinha em um casebre de madeira velha, podre, redondo. Era um lugar tipo aqueles de gladiadores antigos, mas era muito velho, cheio de teia de aranha, poeira. E eu ali no meio, no centro com ela ainda pequenininha, criança, hoje ela é adulta. Aí esse sonho falou muito quando eu iniciei o meu ministério. Eu em pé e vinha vários cachorros com os dentes rangindo e babando, aqui, muito furioso, nervoso, aqui, e querendo avançar, sabe? Ele fazia isso e não chegava em nós. E ali a gente estava temendo, mas não assim, medo. Segura, dentro daquele cerco, e vários cachorros preto, grande, com aqueles dentes e prestes a avançar na gente, mas eles não conseguiam. Aí veio aquela palavra, né? Eis que pisará em serpente e escorpião, e mal algum chegará na tua tenda, chegará na tua casa. Então, assim, com esse sonho eu me senti muito, muito fortalecida para começar o meu ministério. Então, eu já comecei o ministério de cura e libertação, lendo o livro de Rebecca Brown, na época. Então, eu comecei por esse lado. E eu congrego na Presbiteriana, que é uma igreja que vai muito para a palavra, né, que é uma igreja mansa, mas eu tenho o pé muito no pentecostal. Então, eu sou, assim, quando eu vou ministrar, eu fico, sabe, assim, com esse fervor. E eu escolhi uma palavra que está em João. Quem tiver Bíblia aí, que puder acompanhar, quiser acompanhar, João 5, do 1 ao 11. É uma palavra, assim, poderosa, mas às vezes eu vou implementar ela com cura e libertação também, que às vezes eu monto, né? Eu não ingesto a palavra, eu deixo o Deus falar assim, no fluir do Espírito Santo dele.
que vai falar muito dos nossos corações, que ela intitula Como Ter a Esperança Renovada. Quem aqui que não quer ter uma esperança renovada no dia de hoje? Nós todas. A gente viver o sobrenatural de Deus. A gente vivendo o natural e o sobrenatural de Deus, porque nós estamos no mundo natural, mas nós que somos cristãos, nós temos que mover o sobrenatural, e nós temos visto o quanto o Senhor tem feito. Eu tenho visto o quanto Ele tem movido o sobrenatural na minha vida. Rosana, pode só repetir para mim? Deu uma falha a hora que você falou. É João, 1 João? João mesmo, 5, do 1 ao 11. É a palavra do paralítico de Betesda. Nessa Bíblia aqui, eu estou na Bíblia online. É João 5. É porque tem 1 João, 2 João, mas é João mesmo. Tá. João 5. Do 1 ao 11. Obrigada. É porque a gente pegar a Bíblia física mesmo, porque, olha, eu não sou... Estou me achando nessa outra. Eu vou dar um tempinho aí para vocês acharem. E a gente é muito, assim, fundamentado na palavra também, né? Alicerçado na palavra. Aí, eu vou ler rapidinho, que é do 1 ao 11. Na hora que você conseguir, pode... Pode ler, pode ler. Pode ler? O paralítico de Betesda. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Esse homem, ele era inválido. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Em algumas versões fala a maca, né? A maca e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pega a tua esteira e anda. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, no versículo 3 e 4, a gente entende assim. Vou falar o que eu anotei e o que, assim, Deus foi ministrando no meu coração. A vida acontece nessa conjuntura de homens e anjos. Há um mundo natural e um mundo sobrenatural, porque a gente sabe que existe, né?
o natural e o sobrenatural. Ali costumava ficar grandes números de pessoas doentes, inválidas. De vez em quando descia um anjo e agitava as águas. Então, nós vivemos também nessa tensão de agitação, de correria, de muita coisa. Se a gente não parar, eu tenho pedido assim de mim, né? Senhor, não deixa que eu me perca nas coisas, nas situações, nas circunstâncias, que a gente vive em um mundo muito complicado, de muita coisa. Eu já até compartilhei isso com a Val. Muita coisa, oferecendo muita coisa, e às vezes eu oro para assim, para não ser enganada em alguma coisa que leve, às vezes, que possa me afastar do propósito, do plano de Deus para minha vida, do que o Senhor tem para minha vida. Então, assim, nessa tensão entre já e ainda não, nós vivemos nisso, mesmo sabendo que já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Vocês sabem dessa verdade, vocês estão assentadas nos lugares celestiais com Cristo, que somos mais que vencedoras, que já morremos e ressuscitamos com Cristo, né? Porque Paulo não fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo vive em nós. Mas nós temos que ser recicladas disso todo dia. Esse ajuntamento aqui, mesmo online, ele fortalece a nossa fé, porque a nossa fé vem em ouvir, né? Ouvir da palavra de Deus. Então, nós somos fortalecidas aqui reunidas, porque aqui nessa terra nós enfrentamos enfermidades, nossas limitações, vivemos nessa conjuntura de gozo, dor, choro, risos, sonhos, pesadelos. Nós todos vivemos nisso, não é verdade? Jesus aparece nesse contexto aí no versículo 4, se você quiser acompanhar. Todos estavam lá movidos por uma esperança, a mesma esperança. A chance era um fio. O primeiro que entrasse no tanque, depois que o anjo vinha, agitava a água, ele era curado de qualquer doença que tivesse. Então, isso era um sobrenatural de Deus. E Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, ele vai ser de geração em geração. E esse sobrenatural, ele faz nas nossas vidas hoje, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, nós temos que crer que tem essa possibilidade. O mundo que vemos todos os dias não é um mundo que estimula a fé, porque o secularismo lá fora, muitas das vezes, ele não estimula a nossa fé. É um mundo de imagens, de coisas palpáveis e tangíveis. Nesse mundo, eu e você somos desafiadas a ter fé. Tá? Né? Essa fé inabalável, como tem lá em Efésios 6:10. Então, nós temos que ter ela, crer no invisível, no impossível, no improvável, né? Eu sou uma improvável, né? Que sou, né, imparável, que eu estou correndo e sem cansar. Isso pode descer e mover as águas. Que águas esperamos ser agitadas? Assim, vamos perguntar hoje para nós mesmos. Que águas nós estamos esperando ser agitadas? Que movimento nós aguardamos? O que nós estamos aguardando? O que nos paralisa? Esse texto dá um banho de esperança no que fazendo entender que o mundo natural não é tudo. As coisas que existem são sombras das que não existem. É forte, né? Então, perseverando, nós temos que perseverar na perspectiva do novo, que a palavra de Deus fala,
Eis que faço nova todas as coisas. Então, todos os dias ele faz nova todas as coisas. Se nós estamos aqui, é porque a misericórdia dele se renovou nessa manhã. Ele permitiu que nós colocássemos o pé no chão. Então, nós já somos um milagre do Deus vivo. No versículo 5 fala, estava ali um homem enfermo há 38 anos. Já pensou? A gente enfermo. Um dia que eu dei um negocinho no braço, tipo um furúnculo, fiquei uns 4 dias e eu já fiquei pensando coisa que, né, nem deveria pensar. Aí eu sempre, não, eu tenho que ter uma mente possibilitadora, eu não posso ter uma mente limitadora. Então, assim, quando a gente entende um pouco da ciência, ajuda nessas horas, né? Que o cérebro tem 2 hemisférios, o que possibilita e o que limita. Qual que é o trabalho? Eu estou trabalhando com o que possibilita ou o que me limita? Então, eu tenho que possibilitar. E eu já tirava o pensamento daquilo e já mudava o foco, porque nós temos que mudar o foco. Porque o tempo pode nos fazer desistir, pode apagar dos nossos sonhos, roubar as nossas esperanças. Então, o que nós estamos querendo aí que agita na nossa vida? Quando Jesus perguntou, né, que quando que viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? É possível que depois de tantos anos nessa condição, acostumado com, vai em busca das coisas, sem sucesso, o homem tenha perdido o entusiasmo da vida, a esperança. Nossa esperança tem razão de ser porque Jesus nos vê. Ele está nos vendo, ele está vendo a motivação do nosso coração, do coração de cada uma aqui. Jesus vendo deitado e conhece a nossa dor, ele conheceu a dor desse homem 38 anos lá, então ele conhece a dor de cada uma de nós, e sabendo que estava assim há muito tempo ali, eu pergunto para nós hoje, você está disposta a refazer os laços, a amar novamente, né, a sua família, esposa, marido, lutar por isso, algo que ainda precisa de algum conserto, vizinho, colega de trabalho, onde você vai? Será que na nossa vida ainda tem algum conserto para ser feito? Assim, eu deixo essa reflexão também para cada um de nós aí, para que as coisas possam reacender no nosso coração. Você tá disposto a isso? Se Jesus fizesse a você mesma a pergunta, porque tem essa pergunta lá também do cego, né, Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Porque ele pergunta isso para nós. O que você quer que eu te faça? Um dia eu estava muito desconsolada, eu até mencionei isso no livro, no capítulo do livro, com o sogro, a sogra, faleceram no mesmo ano, meu pai 1 ano e 3 meses, deu 2 tumores no cérebro, faleceu de câncer, e com problema na empresa, vermelho no banco, muita dívida, muita coisa, eu estava muito desconsolada, Deus mandou um anjo, eu falo que foi um anjo, um diácono de uma denominação aqui de Uberlândia, ele foi lá, e a gente trabalhava no sábado nessa época. E ele falou assim para mim, Jesus manda te falar, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, assim, recebe essa palavra também hoje, nessa manhã, aí no seu coração. Eu não sei o que acontece, né, aí nas gavetinhas do seu coração,
né, em corpo, alma, espírito, na sua mente. Mas o Senhor sabe, nós sabemos que o trabalhar dele é por completo, o trabalhar dele, o agir dele é geral, é em todas as áreas da nossa vida. E ele, assim como ele falou muito, que eu nunca esqueci, isso tem 30 anos, eu nunca esqueci, que quando algo vem dele, a gente sabe, a gente sente, vai assim, nas profundezas. Então, assim, eu falo que essa manhã que possa estar né, jorrando rios de água viva, fluirão, né, de você. Então, ele pode falar assim, de maneira extraordinária e nessa manhã, através dessa mensagem para você, sabendo que tem alguém quando não se tem ninguém. Né? Então, a gente sabe que nós temos alguém quando não tem ninguém. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água estava agitada, enquanto estou tentando entrar. Outro chega antes de mim, ele já estava desconsolado. 38 anos passaram, aqui estou e não tenho ninguém. O que levou Elias à caverna foi a mesma sensação de não ter ninguém. Muitas das vezes, líderes espirituais, pastores, pessoas que a gente olha e vê e acha que está tudo certo, eles têm a carência, eles precisam de ajuda, eles precisam de pegar na mão, precisam de estar ali no colo, né, de ter um acompanhamento também. E essa é uma verdade, porque o que levou o Elias foi essa sensação de que estava sozinho, eu fiquei só. Alguns homens sofrem da doença da autossuficiência egoísta e dizem: não precisamos de ninguém. Outros sofrem da doença da solidão e dizem também: eu não tenho ninguém. Muitas das vezes tem a vitimização também, que aí no versículo 8 fala: quando não se tem ninguém, você pode contar com as palavras de Jesus. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e anda. Eu posso ter esperança, porque é Jesus quem está falando. Levante. Quantas pessoas caídas, marcadas por um passado tenebroso, por um presente vazio, sem nenhuma esperança futura. Então, nós temos que pensar também se o que está lá atrás, né, que nós temos que deixar, né, na nossa vida para viver o hoje. Às vezes nós somos alimentados de muito passado, não estamos vivendo o presente, porque ainda temos que deixar muitas coisas atrás. Nós temos que estar meditando sobre isso nas nossas vidas, porque eu, particularmente, achava que, por estar num banco de igreja, eu estava ali, estava tudo certo, a minha vida estava tudo controlado, e vivia uma religiosidade só e uma tradição. Eu tive que mexer em muitas coisas para poder, para ir alicerçando, né? E era uma pessoa ferida. Um irmão mencionava alguma coisa na igreja. Ah, não, a irmã não me falou isso. Aí o orgulho subia. Eu fiquei, eu não acredito, falando para mim, eu não mereço isso. Então, eu sempre, a gente tem até um ditado, né, Val? Se doeu, é seu. Se alguém mencionou algo para você, aí falou alguma coisa e doeu em você, é algo ainda que tem que ser tratado dentro de você. Ontem eu estava lá no hospital, né, com meu esposo. Eu falei, vou perguntar isso assim para a enfermeira. Aí o meu marido falou, não vai não, que ela vai te dar uma resposta. Eu falei, o que tem? Se ela falar alguma coisa, o problema está em nós.
Não é sobre ela, não é sobre eu. E eu não vou ficar ressentida com isso. Então, assim, esse autoconhecimento, esse se conhecer, gente, muda tudo na nossa vida. Que eu quero deixar, assim, se conheça, aprofunda mais no conhecimento. Né? Então, assim, dentro de uma mensagem dessa, a gente pode extrair muita coisa à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, porque tem muita coisa somatizando na nossa vida, porque tem que ser tratado, aí vem como doença. Então, nós temos, né, Deus está querendo levantar uma geração de mulheres guerreiras, né, mulheres que vão à frente. Ele quer ativar mulheres. Ele não quer que eu fique, né, na minha zona de conforto. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, vou comer barata seca. Esse tipo de provérbios assim. Então, nós temos que ativar, levantar, fazer o que ele quer. Muita coisa, quando eu tenho algum chamado, eu mesma me desafio. Vocês acham que eu não estou sendo desafiada aqui? Eu estou sendo desafiada a pregar, principalmente uma mensagem, né, do grande eu sou. É uma responsabilidade muito grande do nosso general de guerra, do nosso Senhor, aquele que nos fez, aquele que nos chamou, né, que é único. É a verdade, a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma vez eu falei para uma mocinha, eu fiz assim com os braços, né? E falei, nós estamos aqui, um homem aqui e Deus aqui. E a única ponte chama Jesus. Não existe. Não tem caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, essa é uma verdade que Ele quer. E muitas das vezes nós ficamos buscando em fábulas, muitas doutrinas, muitas coisas, e sabemos que o único caminho é Ele. Buscando em imagens, esculturas, em muitas coisas, e Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vai se não for através dele. E Val, pode me chamar a atenção se eu estiver passando o horário e não, deixa Deus usar, Varoa, tem tempo. Tá dentro dos conformes, porque eu empolgo, viu? Pode falar. Tá ouvindo direitinho a voz? Sim, tá bom. Tá bom. Então, aí voltando no versículo 8, que falou, né? Toma o teu leito e anda. Você pode imaginar o que significa essa ordem para um homem paralítico há 38 anos? O mesmo que dizer ao marido ou à esposa, né, as pessoas que você ama, depois da dor da traição, levanta e anda. A dizer ao jovem, também um dependente químico, né, uma pessoa que precisa, depois de uma terceira recaída que ele tem, levanta e anda. Então, o Senhor fala para nós nesta manhã, levanta e anda. E essa também é uma ativação, né, para que nós pegamos o cajado, o borjão, e não vamos ficar vamos sair da nossa zona de conforto, vamos, né, ficar aí firme para levar a mensagem, para ministrar, né? Vocês aí, quando a Val convidar, vamos aceitar, vamos ficar firmes, não vamos dizer não, vamos falar sim para o nosso chamado, vamos falar sim para Ele, para aquele que tudo pode, para aquele que tudo vê, que tudo ouve, porque Ele pode todas as coisas, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? Então, ninguém pode. E nós aqui juntas, né? Nessa mesma fé, nesse mesmo propósito,
Ele faz o infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, que nós vamos orar aí no final. Amém. Eu vou só abrir, Rosana, para que elas já coloquem ali os pedidos de oração aqui no bate-papo. Deixa ali os pedidos, que daí quando você encerra aí a gente ora. Aí, meninas, eu sei que tem muitas aí que não estão acostumadas ainda, aí ela vai orar, né? E aí a gente vai fazer alguns comentários, depois eu encerro a gravação, mas a gente fica mais uns 15 minutos para aquela que quiser trazer algo que não quer que fique aí gravado, enfim, algo assim mais íntimo, tá? Quer compartilhar alguma coisa. Pode continuar, Rosa. Desculpa. Porque o que a Val falou é muito importante. Porque a palavra, né, se a gente não coloca para fora, não exterioriza algo, vira doença. Então, eu sei por mim. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai encerrar a gravação e vocês podem falar. Então, se o Senhor estiver tocando, eu sei quando Deus quer que eu fale, o meu coração dispara, né? O Espírito Santo me incomoda. Então, se o Espírito Santo estiver incomodando aí o seu coração, fala, levanta a mãozinha, vamos participar. Isso é muito importante, né, Val? É verdade, muito importante. Por isso, nossa biblioterapia, né? Aqui a gente une a fé e a ciência, a gente consegue conciliar aí, né? E isso é benção demais, é libertador, né? Quando a gente traz a dona Jesus sempre usou isso, né, Rosana? Sempre tinha que falar o que queria, né? Ele sempre perguntou. Então, isso é algo que é muito bom. É verdade. E eu tinha muita coisa para ministrar aqui, gente. Vocês não calculam. Vai voltar, minha filha, vai voltar. Você conhece a sua autoridade em Deus? Eu vou deixar um gostinho de quero mais aí, ó. Você conhece? Não? Você tem muita autoridade. Quando eu conversei, eu li um livro, Em Nome de Jesus. Eu não sabia a autoridade que a gente tem, né? Ele já te deu a autoridade. Então, nós temos que ter esse autoconhecimento, o conhecer na sua essência, você saber quem você é. Né? Você é raça eleita, é nação santa, é sacerdócio real, é propriedade exclusiva de Jesus. Então, nós temos que saber essa verdadeira nossa identidade, porque em nada vai nos abalar. Nós vamos sentir fortalecida, né? Amada, para seguir né, em frente essa jornada que Ele nos convocou, né? Essa convocação, Ele te convoca todas aí, né? A Isabel, a Rosimeire, a Morgana, a Mônica, Helenice, né, Val? Todas que estão aí, mesmo que eu não li o nome, Ele te convoca. Então, nós temos que saber essa autoridade nesse chamado. Então, nós vamos orar para ter essa revelação em sonhos também. Eu só queria deixar mais um versículo para você aí, quando eu falei aí de eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre o inimigo nada absolutamente vos causará dano, que está lá em Lucas 10, 19. Eu gosto sempre de colocar os versículos. Ao mencionar serpentes e escorpiões, o Senhor Jesus está se referindo, né, a hoste maligna, principado, potestade, demônios mesmo, vamos falar, que às vezes a gente fica ignorando as coisas e as coisas estão aí escancaradas na nossa frente. Nós temos que, né, ter essa consciência, precisamos estar aí, ó, no nome de Jesus, nós temos autoridade sobre eles. Algumas pessoas, por equívoco, né, o Senhor deu essa autoridade, acha que ele deu só para apóstolo. Então, não. Nós temos autoridade hoje,
né, nesse século. Então, porque essa palavra que às vezes ele deu só para alguns é errada. Ele deu para todos a autoridade. O valor dessa autoridade repousa no poder que existe por trás dela. Principado, potestado, hostes demoníacas, sabem que nós temos essa autoridade em Cristo Jesus. Por isso que entendemos o poder de Deus opera em meu favor, opera em seu favor, pode exercitar essa autoridade, né, que, do inimigo destemidamente. É preciso entender, entretanto, que o uso não depende, né, pelos 3 princípios básicos, que a autoridade, eu não vou esmiuçar, mas eu vou só comentar que, tipo, guarda de trânsito, né? Como que nós estamos com a farda, né, revestido, ou ele está nos vendo nu. Então, nós temos que estar fazendo esse revestimento, né, da armadura de Deus, né, tipo a farda do guarda de trânsito, que ele deu autoridade. Que Paulo disse para nós, para sermos fortes no Senhor e na força do seu poder, lá, né, no 6,19. Isso significa que você é a semelhança do guarda de trânsito. Você está revestido da armadura. Então, isso vai tirando toda a legalidade, né? E a gente ter no propósito, viver no propósito, numa vida reta, né, em Cristo, para que nós possamos cada vez mais estar revestido dessa armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra essas astutas ciladas do adversário, porque ele veio, senão, para roubar, matar e destruir, né? Ele rouba a nossa alegria, a nossa paz, ele rouba os frutos do Espírito Santo, né, que nós temos, que é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele vai roubando e destruindo. E o último é matar, porque ele vai roubando, e muitas das vezes a gente vai somatizando doenças, vai ficando numa cama. Então, nós temos que estar alertas a isso, atentos. Então, assim, o que eu gostaria de que você lembrasse dessa mensagem também é essa parte, para que nós possamos, né, estar ligado na videira, e nós somos os ramos, né? Ele é a videira, então que nós possamos estar verdadeiramente ligados, para que nenhum mal chegará à nossa tenda. Praga nenhuma, né? Salmo 91 lá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, e que ele venha dar ordem, ele dá ordem aos anjos para te guardar, para te livrar de todo mal nessa Amém. manhã. Amém. Amém? Eu gosto demais, gente, de ouvir a Rosana. A voz dela doce, mansa e uma sabedoria, né? Uma mulher que fala a palavra, né? Ela vive, ela não só fala, mas ela realmente vive a palavra. Amém, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Para mim é sempre um privilégio poder ouvi-la. Eu gosto muito, né? Eu sempre falei isso para você desde que eu te conheci. E Amém. gosto mesmo. Sempre quando eu falo Rosana, que meu marido também já sabe quem que é. Quando eu falo, ele já fala, ah, Rosana, ele já sabe. Então vamos orar, né, Rosana, para depois eu parar a gravação para não ficar tão extensa. E pedido de oração aqui tem só da Patrícia, né? A Patrícia que pediu aqui oração por questões, né, de depressão e ansiedade. Ela falou ontem durante a live, né? Eu convidei ela para estar aqui hoje de manhã, ela pediu oração na live. E depois, Patrícia, também, lá no final, aí depois eu vou passar para você o meu telefone para você, para a gente conversar um pouquinho, tá? Então vamos lá, vamos orar. Rosana. Parece que tem outra oração aí. Vamos ver aqui. Pedido.
A pastora Ana aqui está pedindo oração pela vida espiritual, discernimento para entender melhor, vou chamar. Val, posso falar um pouquinho sobre a pregação da Rosana? Meninas, eu estou correndo aqui, mas eu vou falar de câmara fechada mesmo. Enquanto a Rosana pregava, ela falou sobre, né, sobre os cachorros, né, Rosana? Você falou sobre os cachorros que são furiosos, né? E você me levou, assim que eu cheguei aqui na Inglaterra, eu moro na Inglaterra, assim que eu cheguei na Inglaterra, eu era estudante e eu estava dormindo e eu vi me remeteu a esses cachorros, sabe? Mas espiritualmente, na mesma hora eu tive o discernimento. Eu vi esses cachorros tentando me pegar, eram cachorros pretos, eles eram pretos, com os dentes, com muita raiva de mim, querendo me pegar, sabe? E eu subia no lugar e tentava fugir. Logo em seguida, meu irmão bateu no meu ombro e falou: a imigração está aí, quer te ver. Na mesma hora eu entendi que Satanás estava furioso contra mim. Na mesma hora que meu irmão bateu, eu entendi. Eu falei, já entendi. Deus te deu a revelação. É. E assim, é porque Deus tinha um propósito muito grande comigo aqui nessa terra. Amém. E ele estava muito furioso. Então, quando você fala disso, quando a gente tem sonho, a gente muitas vezes, né, como psicanalista, a gente fala assim, a gente quer ser muito humana, né? Não, as coisas de Deus as coisas de Deus, nós temos que discernir, entender e discernir quando são as coisas de Deus, né? E entender. E na mesma hora eu tive o discernimento, sabe? De entender que Satanás não estava brincando ali comigo. E aí eu vi quando a imigração, porque são vários policiais, era 6 horas da manhã, isso, a imigração aqui não tem hora. Eles batem na sua porta e você tem que abrir. E quando eu olhei para a cintura do policial, eu falei assim, só orei e falei assim, Senhor, não vou sair daqui assim, eu não tenho nada para temer, mas eu não quero ser envergonhada. Porque o Senhor me trouxe nessa terra. Eu não pedi para vir, ainda falei assim para Deus. Eu não pedi para vir. O Senhor, eu tinha certeza, porque eu só vim porque o Senhor me trouxe mesmo. Eu só vim aqui porque o Senhor me trouxe. O Senhor vai me honrar. Amém. Sabe? Então a gente tem que ter esse discernimento de falar, né, com Deus, né? Falar, Senhor, Satanás está furioso, mas ele é um derrotado. Eu creio que o Senhor tem, né, muito mais sobre qualquer derrotado. Porque ele só levanta para cair. Ele poderia estar furioso, mas ele só fica furioso, né? Ler a palavra, orar, né? E a gente não temer a ele. Essa é a grande chave. Não temer, não ter medo dele, porque ele não tem poder a nada, né? Amém. É porque a palavra fala, teme ao Senhor, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós temos que temer ao Deus dos deuses, primeiro. Aí ele foge. Verdade. Obrigada, Rosana, pela palavra de hoje. Muito, muito, muito edificante. Amém. Amém. Tem mais um pedido aqui da Elaine. Está pedindo pela vida emocional, espiritual e física. Então, são 3, né? É a Patrícia, a Elaine, a outra que você... Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ana Cláudia é específico? Ela pediu... Discernimento? É pela vida espiritual e discernimento. É verdade, o mundo espiritual é real, por muitas vezes não entendemos o poder que temos em Jesus Cristo, ficamos apavorados, sentimentos apenas. Ontem, curiosamente, a célula foi sobre isso, né? Entrou nesse assunto ontem, foi o primeiro dia, foi sobre essa questão aí que a Rosana trouxe hoje, né? Tudo que nós falamos ontem, e de manhã eu tinha atendido uma adolescente, né? Atendi uma adolescente, e ela também, né? O caso dela, como eu expliquei para ela, marquei uma sessão com a mãe, que eu falei para ela, eu falei, olha, essa parte é espiritual, não é emocional. Então, agora eu vou precisar conversar com a sua mãe e depois a gente volta e faz o encerramento com você na outra sessão. E falei algumas questões para ela, dessas questões que foram faladas aqui hoje. Então, Deus, assim, né, desde ontem de manhã,
que eu estou aí nessa palavra, né? Ontem, está confirmando, né? Mas vamos orar, então, para a gravação não ficar tão extensa, depois a gente abre para comentários. Você aqui. quer que eu oro ou você quer pedir alguém para orar? Eu quero que você ore. Tá. E já coloca já também sobre a minha casa, né? A minha vida aqui física, em todos os sentidos, mas nós precisamos, né? Estar revestido, então eu já aproveito também colocar a minha casa em oração, minha família, meus filhos, enfim, tudo, minha família, minha casa. E também já o projeto aí, né? O projeto de mulheres, que nós possamos verdadeiramente sermos ativadoras, né? De outros, e esse projeto aí do livro, né? O lançamento do livro, mas não só o livro, mas também esse projeto de mulheres, que eu sei que vai ser bênção de imparável. É bom falar do Além do Câncer, né? Para muitas pessoas que estão aqui, novas. É verdade, a gente tem. Depois, vamos falar depois. Mas já põe oração aí, Além do Câncer. Vocês já vão aí memorizando esse nome, gente. Além do Câncer. Esse projeto é um projeto do céu. Tá. Então, vamos fechar os nossos olhos e elevar aí o nosso pensamento ao trono do Senhor, né? Porque Ele é que faz. Nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram e nem penetrou em nenhum coração humano aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, bendizer, glorificar o teu santo nome, porque nós sabemos que quem faz é o Senhor, nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Obrigada porque o Senhor que chamou, o Espírito Santo Senhor é que trouxe cada menina aqui, cada mulher para esse meet, e porque a boca fala, mas quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Quero colocar agora de maneira especial a vida da Patrícia, o pedido de oração que ela pediu, Paizinho querido. Oh, Deus, visita o coração dela nesse momento, desde a raiz do cabelo dela até a planta do pé, porque só o Senhor pode. Vá de encontro a cada necessidade dela, que ela mencionou, Pai, com as palavras sobre a ansiedade, depressão. O Senhor é o Deus que move os céus. Então, Pai, faça o que apraz, ó Deus, cumpre o desejo do coração da tua filha, da tua serva. Queremos colocar também a vida da Elaine, a vida emocional dela, que o Senhor continue trabalhando e dê fortalecimento, sustenta ela, Paizinho, que as mãos poderosas do Senhor continuem estendidas sobre ela, guardando ela e livrando de todo mal, porque o Senhor é que fez, antes dela entrar no ventre da mãezinha dela, o Senhor já tinha chamado, o Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha um propósito. Então, Pai, que isso possa ser aguçado também na vida da Ana Cláudia, esse chamado do Senhor, Deus, que está lá em Jeremias, que cada vez mais ela possa crescer em graça, estatura, sabedoria do alto, discernimento, ó Deus, vida espiritual dela, que o Senhor venha abençoar o ministério, Pai, onde ela colocar a mão, venha dar fruto, onde ela colocar a planta dos pés, venha prosperar. Colocamos também a vida da Valquíria, diante do Senhor, da família dela, do Edilson, Pai, das filhas, genros, netos, que o Senhor venha visitar, Pai, e abençoar o ministério dela. Nós já te louvamos pelo que o Senhor já fez. Agora nós queremos te pedir que o Senhor dê essa sustentabilidade a ela, Pai. Fortalece, Pai, que ela continue tendo sabedoria, entendimento, discernimento para lidar, dê as armas certas a ela, habilidade, Pai, para lidar com as mulheres, para saber, Pai, ter esse direcionamento certo,
segundo a vontade do Senhor, porque nós sabemos que a vontade do Senhor que é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Deus. Então, nós colocamos também, Pai, todos os projetos dela, além do câncer, o projeto novo que ela colocou, no momento eu não lembro o nome, mas o Senhor sabe, todos os projetos, todos os grupos, visita também as pessoas que não estão aqui nesse momento, visita os corações, as que não falaram o pedido de oração por escrito, mas às vezes vão ainda exteriorizar, querem falar, que o Senhor esteja dando a direção certa. Espírito Santo de Deus, colocamos na palma das tuas mãos e sabemos que o Senhor é que é o Deus do infinitamente mais. Então, nós te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos e te agradecemos aqui. Essa é minha, a nossa oração em concordância e ligamos, porque tudo que é ligado aqui na terra será ligado no céu. Então, nesse momento, nós ligamos tudo que foi falado, tudo que foi mencionado, colocamos também, me veio agora a vida da Noemi, Paizinho, guarda ela, esconde ela debaixo das tuas asas, guarda ela como uma menina dos teus olhos, papai. E quero te pedir também, as demais, todas venham ter revelação de sonhos, que o Senhor venha falar, e em sonhos com cada uma, que no próximo elas possam testemunhar o que o Senhor já falou, o que o Senhor já fez. Oramos aqui, agradecidas, em nome de Jesus. Graças te damos. Amém. Aleluia. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Momento precioso, né? Estarmos aqui reunidas. Para que não fique tão extenso, eu já vou fazer aqui os agradecimentos para poder encerrar e a gente continuar daí conversando. Agradeço aqui imensamente a Rosana, né, por ter sido canal essa manhã nas nossas vidas. Agradeço cada uma de vocês que vieram aí, né, estão aí, outras já precisaram sair, outras entraram mais pro final, enfim, né, entrou muita gente aí hoje que precisou sair já, vai ficar gravado depois, né, eu coloco ali no YouTube, para quem quer rever, porque eu sei que tem muitas meninas que falam, eu já vi 2, 3 vezes, cada vez que eu vejo, Deus fala diferente comigo, né, naquele dia. E você que quer fazer parte também ali do nosso grupo do Biblioterapia, você que foi convidado por alguém que quiser fazer parte, depois pede o link que essa pessoa te envia, você pode estar participando toda quarta-feira, a gente tem esse encontro. Eu falo, né, que é o nosso 1%, o nosso 1% de contribuição, né, então hoje foi mais um Biblioterapia, para a glória do Senhor com o nosso 1%. Que Deus abençoe e até a próxima quarta, em nome de Jesus.